Olá, me chamo Maria Rosane Mexícaro, sou estudante de Tecnologia em Radiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e, juntamente com a física médica Jéssica Villarreal, nós desenvolvemos este trabalho que foi denominado como Testes de Controle de Qualidade em Equipamentos de Ultrassonografia, comparação entre legislação nacional e recomendações internacionais. O aumento do uso dos equipamentos de ultrassom acarretou na necessidade de se avaliar a eficiência e o uso produtivo dos equipamentos, porque as características de desempenho, elas variam ao longo do tempo, possibilitando que degradações na qualidade da imagem sejam detectadas somente quando estas já alcançaram níveis significativos, muitas vezes quando se tem um erro grotesco na imagem, na visualização. Para evitar tais situações, existem normativas que especificam quais são os testes que devem ser realizados, com qual periodicidade e o nível de aceitabilidade. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa, que foi chamada de N número 96, a qual preconiza os testes de controle de qualidade para os equipamentos de diagnóstico por imagem com ultrassom. Aqui nós temos a capa, né, o início da instrução normativa, ela foi publicada aqui no dia 31 de maio de 2021, então é um documento bem recente. E nesse documento constam quais são os testes de controle de qualidade, né? Então, ela recomenda que sejam feitos os testes de uniformidade da imagem, zona morta, profundidade de penetração, zona focal, exatidão da medida da distância vertical e da medida da distância horizontal, resolução axial, resolução lateral, visualização de objetos anecoicos, limiar de sensibilidade a baixo contraste, acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler e sensibilidade do modo Doppler. Estes testes eles devem ser realizados como aceitação anualmente ou quando houver algum tipo de reparo nos equipamentos. A normativa apresenta os níveis de tolerância, porém não descreve como os testes devem ser realizados. Até o momento, nós não temos instruções de metodologia, de qual material utilizar, qual simulador, como realizar cada teste. Por enquanto, nós não temos essas recomendações. Internacionalmente, existem recomendações e instruções de órgãos reconhecidos acerca dos testes de controle de qualidade em ultrassonografia, como os documentos da APM, do Colégio Americano de Radiologia, da AIUM, e o Protocolo Espanhol de Controle de Qualidade. Portanto, neste trabalho, realizou-se um comparativo entre os testes de controle de qualidade preconizados pela Instrução Normativa Brasileira e os protocolos internacionais, bem como os seus valores de referência. Como resultado, o Colégio Americano de Radiologia, seu documento que foi revisado em 2021, nós temos a divisão dos testes em aceitação e desempenho do equipamento e também a separação das avaliações que devem ser realizadas no equipamento e no transdutor. Alguns testes, eles devem ser realizados mensalmente, como a inspeção física e mecânica do equipamento, verificar se não tem cabo danificado, se não tem algum componente apresentando algum defeito,
Tem uma inspeção da porta do transdutor, se os pinos de encaixe estão em conformidade, fidelidade de exibição da imagem, uniformidade da imagem, avaliar se não tem nenhuma marca, nenhuma estria, algo que possa causar uma desuniformidade nessa imagem. Os demais testes são recomendados como aceitação e anualmente. No entanto, esse documento ele não define quais são as tolerâncias para cada teste. Então, não se tem um parâmetro para avaliar os seus resultados. A APM, com seu primeiro documento publicado lá em 1998, define algumas avaliações como sendo testes rápidos. E, nesse caso, apenas o transdutor usado com mais frequência é avaliado. Devem ser realizados, então, a cada 3 meses para sistemas móveis e de emergência e a cada 6 meses para os demais equipamentos. A APM ela também categoriza as tolerâncias em nível de defeito e nível de ação. Um documento bem completinho. A I1 divide os testes em limpeza e segurança, onde encontramos uma lista de verificação de rotina, procedimentos realizados regularmente para garantir a limpeza e a segurança do equipamento de digitalização. A gente sabe que usa bastante gel, às vezes acaba sujando os componentes, o fato de poeira, enfim, essas coisas são importantes de serem vistas. Em exibição e desempenho das imagens, onde vão ser incluídos procedimentos básicos, práticos, para identificar algumas avarias e também para garantir que o equipamento opere de forma consistente, de seu nível de desempenho esperado. A I1 também define quem são os profissionais que devem realizar cada teste. Então, é algo muito bacana, uma exclusividade dessa documentação. O protocolo de controle de qualidade espanhol foi revisado em 2011. Ele define quais são os materiais a serem utilizados, as tolerâncias para cada teste e a periodicidade. Então, aqui nós temos a carta dele, é um documento completo, vale a pena ser avaliado, assim como o APM. A partir de agora, nós temos algumas tabelas que vão nos mostrar um comparativo. Aqui foram separados os equipamentos no modo B, as instruções, né? Instrução brasileira, o protocolo espanhol, a I1, a CR, a APM. E nós temos a relação de quais solicitam a realização dos testes. Então, quando se trata de inspeção física e mecânica, aquela observação de cabo danificado, avaliação da estrutura, né, do equipamento, apenas a CR e a APM recomendam na sua documentação que seja feito. A inspeção da porta do transdutor também vai para o Colégio Americano de Radiologia. Nesse caso, nem a APM recomenda, né? Na instrução normativa nós não temos como um teste obrigatório. O mesmo ocorre para a fidelidade da impressão. Aqui, né, nesse caso, somente a APM recomenda que seja feito. A sensibilidade do sistema também. Aqui, ó, somente o Colégio Americano de Radiologia. Na fidelidade da exibição de imagens eletrônicas do equipamento de ultrassom, quem recomenda? Colégio Americano de Radiologia, APM. Mas, se tratando de uniformidade da imagem, zona morta, profundidade de penetração, exatidão das distâncias, resolução, visualização de objetos anecoicos e limiar de sensibilidade, a maior parte das documentações, das instruções, recomendam que sejam feitos esses testes. A gente pode perceber a semelhança entre a instrução normativa brasileira e o protocolo espanhol. Então, eles solicitam os mesmos testes
até aqui na questão da resolução elevacional, não é obrigatório na Instrução Normativa Brasileira e nem no protocolo em espanhol. Então, são duas instruções, dois documentos parecidos. Já vemos aqui que a I1, a CR e a PM já tem uma pequena variação de quais testes solicitam e quais não. Como resultados aqui do modo duplo, podemos perceber que, novamente, tem uma semelhança entre a Instrução Normativa Brasileira e o Protocolo Espanhol. Ambos solicitam que sejam realizados a acurácia da velocidade, da magnitude em modo Doppler, quando aplicável, ou seja, quando eu utilizar esse tipo de sistema, quando eu possuir um simulador para realizar esse teste, pois nem todos os simuladores de ultrassom que fazem o modo B vão fazer o modo duplo. Então, tem que ficar atento com o simulador que você está utilizando. E se na tua clínica, no hospital onde você trabalha, realizam exames utilizando o Doppler. Aqui, o AI1 não recomenda que sejam feitos nenhum teste para essa modalidade. A PM também não tem como obrigatório. Já o Colégio o Colégio Americano de Radiologia, ele já sugere que sejam feitos todos, além desses dois que já citei, solicita que seja feita a acurácia do ângulo de correção, a avaliação da abertura do volume amostral, a verificação da precisão de medição do fluxo de volume, se for aplicado, verificação da correta discriminação direcional. Para a elastografia, que é outra modalidade, somente a CR, Colégio Americano de Radiologia, solicita que sejam feitos testes, como a avaliação da precisão da medição de rigidez em função da profundidade em meios atenuantes e a avaliação de detalhes de contraste do desempenho de imagens de elastografia. Não é obrigatório, não é citado pela Instrução Normativa Brasileira, pelo protocolo espanhol, pela I1, nem pela PEN. Como conclusão, após realizar as análises, podemos observar que todos os protocolos recomendam que sejam feitos testes em modo B. Então, é obrigatório testar o modo B. Agora, para o modo Doppler, somente a nossa instrução brasileira e o protocolo espanhol sugerem. E quando se trata de elastografia, somente o Colégio Americano de Radiologia recomenda este teste. Por fim, constatamos que algumas das instruções não definem como os testes devem ser realizados. Um exemplo, a nossa instrução brasileira, que até o momento não tem essa definição de metodologia, né? Quem sabe mais para frente a gente tenha uma metodologia para fazer cada teste. Outros documentos não recomendam os padrões de aceitabilidade, os padrões de tolerância para cada teste, mas todos têm uma semelhança entre si, uma complementa a outra. Essas foram as referências utilizadas neste estudo, que eu deixo o meu agradecimento ao Congresso, a oportunidade de estar participando, de estar enviando o nosso trabalho. É uma grande honra para a gente poder fazer parte desse evento. Agradeço ao Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, à EBSER e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também agradeço aos ouvintes, todas as pessoas que estiveram acompanhando este vídeo. Obrigada pela atenção. Aqui eu deixo o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida. E, novamente, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.